necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Toda animada. Depois disso, meus queridos amigos da Rede Nação Cuscuzeira, eita, que esse Brasil, um coração do Parque da Verdade, está vibrando tal e qual uma escola de samba em pleno carnaval. Vamos começar nossa quinta flaira com muita alegria. Um beijo, nossos caros ouvintes. Vamos continuar sintonizados. E hoje o nosso dente está só o Piper, meu povo. Está aqui eu, ET de Lu, está o ET de Varginha, está um monte de gente aqui sintonizado com a gente. Bora harmonizar primeiramente? Bora! E eu gostaria de chamar a nossa querida Carol para fazer a nossa prece inicial. Nossa, achei que ela fugiu, gente. Acho que ela foi sintonizar com o ET de Lu lá em Quixadá. Nossa, Carol, volta, Carol, volta! Vamos fazer a prece. Bora lá, meu povo, fazer a nossa prece, aquelas preces surpresa, tcharam, pois é. Agradecer a Jesus, agradecer a Jesus mais uma quinta por estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecer também a espiritualidade amiga por estar aqui conosco, reunindo, falando, rindo, se divertindo, falando de coisas sérias, assuntos sérios, mas também de forma super leve. Que tenhamos um encontro de paz, tranquilo, e que nosso Senhor Jesus esteja conosco, que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? Cadê ele? Acabou de chegar de um breve show na colônia Ibiza. Ele mesmo, o reizinho das picapes, que causou um surto em Dendigueira, que está vindo fazer um show em Fortaleza em dezembro. DJ JP, solta aí, Grupo Vem! A melhor programação No clima. Nós, o Grupo Musical Renascer Celge, estamos ligados na web rádio Caderno. De bem com a vida. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo
quinta-feira animada! Galerinha da Nação Cuscuzeira, um beijo para todos vocês que estão aqui sintonizados. Vamos preparar nossas cumbucas de cuscuz depois desse dia maravilhoso deste mês de novembro. Vamos pegar nossa água frutificada. Não tem qualquer água de água frutificada. Pega um galão de 5 litros de água mineral. Vamos frutificar. E hoje o dia promete, a nossa noite de quinta-feira está daquele jeito, com gostinho de cuscuz. Então, gente, após dessa música linda do Grupo Bem, amor ao próximo, vamos amar o próximo também, né? Como Jesus ensinou, vamos amar. Então, vocês estão ansiosos e ansiosas com o nosso tema de hoje? Ai, gente, eu amo esse tema porque eu tenho um local de fala devido ao minhas origens quixadaenses, que é um dos maiores polos de encontro dos nossos queridos. Isso mesmo, gente! Nosso tema de hoje é OVNIs, o que são? E apresentado pelo nosso querido convidado, Marcos Vinícius. Alô, Marcos! Seja muito bem-vindo! ET Bilu te ama! Boa noite para o nosso encontro. Aliás, essa noite nós teremos um encontro em contato imediato de 4º grau. Teremos um contato imediato de 4º grau. Aproveitando a fala inicial aí no tocante à fluidificação da água, né, a magnetização da água, se você não tiver aí a garrafinha com água, ou se você não tiver o galão com água aí, como foi aludido, não esqueçamos que o nosso corpo tem mais de 60% de água. Então nós mesmos já somos um reservatório ambulante de água. Então nós podemos nos magnetizarmos a nós mesmos e pedimos a ajuda da espiritualidade amiga, claro, que pode também magnetizar a água contida no nosso próprio organismo. Já pararam para pensar nisso? Eu nunca. Eu com certeza estou cheia de água aqui, mas é no nariz, ó. Duas, Fran, somos duas. E vamos continuando, Marcos, é contigo. Já posso continuar? Olha aí. Fique muito à vontade. Ok, então, extraterrestres de plantão. Quem espera também o ET também, o ET Bilu, o ET de Varginha, os ETs que apareceram lá em Porto Alegre, acho que na semana passada, brincadeira, mas vamos levar a sério, o tema é muito importante, sabe? Eu acho que vale a pena a gente falar de maneira um pouco mais técnica, um pouco mais científica sobre esse assunto, né? Que é OVNI, é um assunto muito interessante, porém, talvez 8 entre cada 10 pessoas pensam um pouco equivocadamente sobre o fenômeno OVNI, que aliás mudou de nome, tá? Hoje em dia não é mais OVNI não, hoje em dia agora é FANI, ou FANI, se vocês quiserem, tá? Não é mais OVNI. O termo OVNI, né, o anacrônico OVNI, vem de objeto voador não identificado, que na verdade é uma tradução para o original UFO, lá do inglês, Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado, e foi mudado recentemente pela comunidade astronômica para UAP, que quer dizer Unidentified Aerial Phenomenon, fenômeno aéreo não identificado, que é mais coerente, né? Porque quando você diz que uma coisa não identificada é um objeto, de qualquer forma você já está identificando, já está categorizando a coisa como um objeto. E um objeto, ele pressupõe, por exemplo, a presença de massa. E nem todo objeto voador que se identifica tem massa. O objeto voador ele pode ser um fenômeno luminoso,
ele pode ser, enfim, aí seria desprovido de massa. Então, a comunidade astronômica se reuniu e numa documentação que não faz tanto tempo assim, o UFO passou para o WAP. E aí, na sua tradução, né, OVNI passou para FANI, ou FANI, que seria fenômenos aéreos não identificados. Aí sim, está muito mais dentro do contexto, né, está muito mais dentro da racionalidade e da lucidez. Porque aí sim, é um fenômeno aéreo que você avista, ou seja, quem quer que seja, ou um instrumento, e você não sabe o que é. E aí é onde vem o primeiro problema. O primeiro problema é que quando você ouve o termo OVNI, vamos falar ainda do termo antigo, que todo mundo ainda lembra, né? Essa mudança foi muito recente. Talvez o maior problema seja você associar o fenômeno OVNI imediatamente a artefatos de outro mundo, né? A artefatos assim de uma outra civilização, de uma outra inteligência que não seja humana, seja uma inteligência não humana. Eu vejo esse como o maior problema. Você pegar um fenômeno que você não identifica e apressadamente já categorizar esse fenômeno como pertencente a uma inteligência não terrestre. É a mesma coisa, comparativamente, é a mesma coisa que você ter uma forte dor estomacal, você tem uma dor muito forte no estômago, e já diz assim, é câncer. Não é bem assim, né? Você ter uma dor no estômago e já admitir que é um câncer, sem fazer nenhum exame, sem ir ao médico, então isso seria um disparate muito grande, né? Porque infinitas não, mas um número muito grande de causas, de motivo, pode causar uma dor estomacal e não necessariamente ser um câncer. Daí, fazendo esse paralelo, né, o que acontece no espaço, né, o que acontece nos fenômenos atmosféricos, tem muita coisa que pode explicar o que são essas luzes, né, que vemos no céu, para você partir já para a premissa de que é um artefato não terrestre. Ah, Marcos, tu está dizendo então que é impossível que o OVNI seja algum fenômeno provocado por uma outra inteligência não humana, que não seja humana, né? Não, claro que não é impossível. É óbvio que é possível. Porém, deve ser, ao meu ver, a última coisa que se deve considerar. Você primeiro deve eliminar todas as outras hipóteses possíveis, todas as outras explicações que possam identificar esse fenômeno não identificado, para aí sim você ter uma afirmação de que seria um artefato de outro mundo. Eu sei que tem uma corrente muito grande de adeptos dessa corrente, né, dessa corrente de, vamos dizer assim, de acreditar aí no ET e tudo. Tem uma extensão muito grande de pessoas crentes na atividade de alienígenas que vêm aqui na Terra, né? Eu sei que o número é muito grande. O fato é que, pelo menos do ponto de vista científico, oficialmente falando, não se tem nenhuma evidência de que esses corpos poderiam vir, aliás, de outro mundo. Até hoje não há nenhuma evidência. Tem sim, muito disse-me-disse, tem muita verborragia, tem muitas afirmações assim na mídia, muitos relatos assim, mas aquela coisa de prova concreta, nenhuma. Como diz Carl Sagan, eu sou um profundo admirador e fã do Dr. Carl Sagan, e a esse respeito, no livro Cosmos ele fala sobre isso, no livro que eu vamos anotando aí,
um livro que eu acho que deve ser obrigatória a leitura, inclusive para quem gosta desse tema, né, de OVNI, é o livro do Dr. Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. O subtítulo é A Ciência como uma Vela na Escuridão. Tem um capítulo nesse livro totalmente dedicado a UFOs, né, a OVNIs, a questão das abduções, que não é o objetivo da nossa fala aqui. E o Carl Sagan, ele fala uma coisa com muita propriedade, né? Imagens tem muitas ali, a torta e a direita, como a gente pode dizer, dentro desse cabedal de imagens, a maioria esmagadora mesmo, é montagem mesmo, já desmascarada, já comprovada. A parte muito pequena, que realmente são imagens verídicas, são imagens realmente autênticas. Ou seja, se você, mais ou menos assim, grosso modo, se você pegar a totalidade de imagens que existem de OVNIs, vamos dizer assim que 90% é fraude, 90% é fraude. Dos 10% que sobram, vamos dizer que 90% dos 10% que sobram é fenômeno atmosférico, fenômeno espacial normal, que as leis da física estudam. Então, do todo, dos 100%, realmente ninguém pode negar isso, E realmente existe uma percentagem muito pequena, menos de 1%, para vocês terem uma ideia. Mas existe sim uma percentagem de fenômenos que não tem explicação. Realmente não tem explicação até hoje. A questão é que você não pode pegar uma coisa que não tem explicação e já admitir que é algo. Você não pode, enquanto não houver evidência. E aí, quando eu digo evidência física, evidência científica, evidência concreta, enquanto você não tiver tais evidências, você não pode afirmar o que é, nem pode afirmar o que não é. Você tem que ficar na obscuridade e ter a decência de dizer, não sabemos ainda o que é. Como o Dr. Sagan fala no livro Cosmos, por exemplo, outro livro que eu recomendo muito a leitura, Dr. Sagan fala que é muito estranho, assim, que todos esses fenômenos que ganharam muita notoriedade na década de 50, desde a década de 50 até hoje, esses fenômenos ganharam muita notoriedade. Porém, até hoje, né, palavras do Dr. Carl Sagan, até hoje não se tem, assim, nenhum artefato, um livro sequer, um objeto tecnológico, algo mensurável mesmo, algo palpável que você possa dizer, você possa pegar assim, um objeto no lápis, né? Algo assim que você possa levar para o laboratório e concluir. Isso não foi feito por inteligência humana. Até hoje não há realmente nenhum indício disso. Mas por que eu falei tudo isso? Porque, infelizmente, o fenômeno OVNI, como eu falei, ele é esmagadoramente levado para o lado da inteligência extraterrestre, né? Para o lado de possíveis visitas, possíveis contatos ali com o ET. Enquanto que teve o OVNI, né? Lembrando que agora é FANI, que é um fenômeno aéreo não identificado. Então, por enquanto, nessa parte agora, eu acabei de fazer a introdução, vamos agora desenvolver a história do OVNI, né? Desenvolver se de fato é um fenômeno aéreo não identificado. Olha, se nós pararmos para observar os céus, você pode identificar uma série de fenômenos naturais, tá? Uma série de fenômenos naturais. Desde a década de 50 até a década de 70, né?
nós tínhamos quase que somente nos céus fenômenos totalmente naturais que podem nos exibir um festival de luzes e cores. E aquele ou aquela que não tiver assim, muito conhecimento na dinâmica, na física que regem as nuvens, por exemplo, na física que estuda o comportamento das camadas atmosféricas, nós sabemos que desde aqui a atmosfera comum, esse ar que nós estamos respirando, né? Desde esse nosso ar, essa atmosfera que nós estamos respirando, até as camadas atmosféricas mais distantes, né? Vem a troposfera, depois tem a ionosfera, a ionosfera é o último, abaixo da ionosfera você tem a estratosfera. Cada uma dessas camadas da Terra, camada gasosa, né? Cada uma dessas camadas que pertencem sim ao nosso planeta, elas podem exibir uma série de fenômenos luminosos que para a pessoa que não conhece de ciência, que nunca ouviu falar, ou nunca se interessou por tais fenômenos naturais, ela vai se impressionar com as imagens que esses fenômenos podem nos exibir. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso planeta, como eu costumo chamar, a nossa linda joia azul, ela tem muitas dimensões que estão interconectadas umas com as outras. Por exemplo, estamos falando de atmosfera, de fenômenos atmosféricos, tá? Mas há uma coisa muito importante no nosso planeta que não está na atmosfera, ela está no núcleo do nosso planeta. O núcleo do nosso planeta é composto de ferro derretido. Nós temos um núcleo secundário que é composto de ferro e níquel derretidos, e bem no centro da Terra mesmo, depois desse núcleo de níquel e ferro, nós temos uma esfera gigantesca no centro da nossa Terra de ferro derretido. Ora, o ferro, todo mundo sabe que é um metal altamente condutor de eletricidade. Então, esse núcleo de ferro que está no interior da Terra, ele é líquido, é um líquido eletrificado que está girando. Esse líquido gira inclusive em alta velocidade. É esse núcleo, é esse líquido efervescente e eletrizado que gera o magnetismo do nosso planeta. É ele que gera o magnetismo do nosso planeta. É por isso que a agulha da bússola, qualquer bússola tem uma agulha que aponta para o norte, em função da direção das linhas de indução do campo magnético desse gigantesco imã que tem no interior da Terra. Mas, Marcos, a gente está falando de ordem ou estamos falando de geologia no fundo da Terra? Como eu falei, uma coisa tem a ver com a outra. É que no espaço, voltando para a atmosfera agora, a nossa atmosfera, dependendo da camada, e em todas as camadas, o que vai mudar é a densidade, nós temos cargas elétricas, ou seja, nós temos moléculas, partículas de íons. Os íons podem ser cátions, como são íons negativos. Hoje nós temos ânions, que são íons positivos. Esses íons são provocados pela fricção do ar atmosférico um com o outro. Ou seja, a atmosfera da Terra, todos nós temos, e ela possui uma dinâmica muito grande. Verdadeiras tempestades aí no espaço, correntes de vento fortíssimas. E toda essa atividade atmosférica, ela gera partículas carregadas. E essas partículas carregadas, elas entram em interação com o campo magnético da Terra. Aquele campo lá que eu acabei de falar, que é gerado no interior do nosso planeta. Bom, só dessa interação, para nós termos uma ideia, só dessa interação nós temos fenômenos como, por exemplo, as auroras.
tanto a aurora boreal quanto a aurora austral, né? Fenômenos lindos de se ver lá na Groenlândia, lá pelo Canadá, pelos desertos da tundra lá na Rússia. Você vê essas luzes maravilhosas no céu. O que pouca gente sabe é que parte dessas luzes podem ser capturadas por linhas magnéticas da Terra e percorrerem distâncias fenomenais ao longo da curvatura da Terra. Então você imagina, por exemplo, uma bolsa de partículas carregadas se deslocando a altíssima velocidade, acompanhando a curvatura da Terra. Atenção, curvatura da Terra. Câmera em mim aqui de novo, curvatura da Terra. A Terra não é plana, tá, gente? Terraplanistas aí de plantão, por favor, larguem disso. A Terra não é plana, a Terra é um esferoide. Não é uma esfera perfeita, mas é uma esfera achatada nos polos. Então imagina você aqui, lá na beira-mar, aqui perto do Caribe, comendo aquele maravilhoso cuscuz com café, muito gostoso, com queijo derretido e um ovinho frito por cima, né, que é delicioso. Você está lá e vê aquela bola gasosa circulando a hora. Vai, meu Deus, minha Nossa Senhora, é o ET. É a equipe não sei de quem aí. Nada mais é do que uma bolha de gás eletrificado que foi atraído de um polo a outro da Terra. Às vezes, essas atrações ocorrem de um polo a outro do planeta inteiro. Aí alguém pode dizer assim, Marcão, mas não é assim não, porque eu já vi uma luz assim, que faz uns movimentos assim, estranhos, aí não pode ser esse negócio de atração não. Bom, aí nós teríamos que falar aqui de uma lei da dinâmica de nuvens, que é baseado na estatística de Boltzmann, e num tipo de movimento que é chamado movimento browniano. E que é um movimento browniano? É um movimento aleatório de partículas ou sistemas de partículas que perfazem movimentos muito complicados em função das linhas de indução do campo que o sustenta. Porque, ao contrário do que a gente possa imaginar, as linhas de indução da Terra, elas não estão assim, muito bem arrumadinhas, como se fosse uma, não. Tem certas partes do campo da Terra, do campo eletromagnético da Terra, cujas linhas de indução, elas têm um formato muito complexo. E se um grupo de moléculas carregadas ou de partículas carregadas entram nesses vórtices, eles vão fazer movimentos assim, ó. A pessoa acha que é o ET dirigindo lá a nave dele. Nada mais é do que efeito browniano de movimento aleatório de corpos carregados. Eu poderia passar o resto da noite aqui falando sobre dinâmica de campos carregados. Não vou falar isso não. Vamos falar para outra coisa que acontece muito no céu. Atividades de tempestades, relâmpagos. Todo mundo aqui, mesmo nós aqui no Ceará, que não temos tanto esses eventos, né? Mas nós temos relâmpagos. Todo mundo já viu um relâmpago, né? Aquele clarão no céu, às vezes tem aquele raio, né? E o consequente trovão em seguida. Porém, há um fenômeno, prestem muita atenção. Há um fenômeno, ele é raro, ou seja, quer dizer raro, ele não acontece sempre, mas acontece, que se chama Sprite. Já ouviram falar? Tem um fenômeno chamado Sprite. Olha só que fenômeno curioso. Sprite é um fenômeno que ocorre quando você tem uma descarga muito elétrica, um relâmpago, né? Um relâmpago muito forte da nuvem para o solo. Quando ocorre um relâmpago muito forte da nuvem para o solo, e o relâmpago para chegar no solo é que ele precisa ter uma potência muito grande. Ele pode induzir no espaço, a quilômetros de distância ou a poucos metros, os fenômenos chamados sprites. O que são sprites? Ele induz o aparecimento de partículas carregadas. Essas partículas ganham energia. Como tudo na natureza que ganha energia tem que se equilibrar,
Como é que essas partículas se equilibram? Devolvendo para o espaço a energia que elas ganharam. E sabe como é que essas partículas devolvem para o espaço a energia ganha? Em forma de luz. E é uma coisa muito bonita, porque efeitos eletromagnéticos, eles são sempre ao contrário. Lembram que eu falei que o Sprite, ele é provocado por uma corrente elétrica fenomenal da nuvem para a Terra. Já o Sprite é um fenômeno que precisa ter a direção contrária, ou seja, é da Terra para o espaço. E é uma coisa linda. Imagina uma cachoeira de luz. Fenômeno, quando se avista, é isso mesmo. Imagina uma cachoeira de luz, só que subindo. Nas altas altitudes, aí pilotos podem ver isso. É por isso que nós vimos muitos relatos de pilotos aí, há umas semanas atrás, chegar lá nisso. Nada mais são do que sprites, fenômenos luminosos que ocorrem nas altas atmosferas. Bom, eu vou parar por aqui com a fenomenologia natural. Tem muito mais coisas que a gente podia dizer que são coisas naturais, mas como não dá tempo, né? Já estamos 19h33, vamos passar para outro detalhe agora, também muito importante. Tecnologia. Nós não estamos mais na década de 40, nem de 50, nós estamos em 2022. É preciso entender, gente, que na órbita do nosso planeta já há uma quantidade de lixo espacial muito grande. A gente usa, por exemplo, essa live aqui que nós estamos fazendo aqui no Meet, né? Tem um satélite, gente, que está acima das nossas cabeças, que está recebendo os sinais da operadora e retransmitindo aqui para a gente. É por isso que pode ter um de nós aqui que podia estar em Lisboa, no Portugal, ou em Madrid, na Espanha, ou em Doha, lá no está tendo lá a Copa, lá no Catar, porque esses fenômenos, hoje nós temos muitos satélites, olha, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, tudo isso funciona porque nós temos satélites geoestacionários no céu, e já há uma quantidade muito grande desses satélites. Sem falar nos satélites simples de comunicação telefônica, nos satélites de transmissão de rádio, nos satélites de transmissão de televisão e nos satélites militares, né? Os satélites de uso militares, que esse, pela própria nomenclatura, são mantidos, às vezes, no mais alto sigilo. Pois bem, o que as pessoas não param para pensar é que esses satélites eles não são eternos. Eles têm vida útil. Só que quando um satélite para de funcionar, não vai o caminhão do lixo recolher lá no espaço o satélite que não funciona mais, não. Ele cai de volta na Terra. E quando ele cai de volta na Terra, ele se fragmenta. Então, grande parte das porções de luzes que se vê caindo no céu são fragmentos de satélites. O satélite, quando ele vai perdendo o combustível dele, ele tem um combustível, mesmo sendo gerado a energia solar, essa energia solar alimenta baterias. E essa bateria tem vida útil. Quando essa bateria acabar, o satélite perde a capacidade de manter a sua órbita. Quando o satélite perde a capacidade de corrigir a sua órbita, aí Isaac Newton comanda agora o satélite. O Sir Isaac Newton comanda, ou seja, a gravidade da Terra lentamente vai abraçando de novo esse satélite. Esse satélite, quando vai entrando na atmosfera da Terra, ele passa por uma fricção dinâmica muito grande. Então ele se fragmenta em muitos pedaços. E aí você já tem milhões de fragmentos de pedacinhos incandescentes que entram na Terra e os menos avisados vão achar que aquilo ali é obra do ET. Para encerrar, para a gente poder debater um pouquinho, para encerrar, todo mundo sabe que o nosso querido amigo lá, o Elon Musk, sabe? Se você trabalha no Twitter, você deve estar pinel da vida com ele, né? Não, porque ele comprou o Twitter, mas ele comprou obrigado, né? Deixa eu dar essa parênteses bem rápida, ele não queria mais comprar, mas foi obrigado a comprar.
E aí demitiu já mais da metade da turma, está um clima terrível lá no Twitter. Pois bem, esse nosso amigo Elon Musk, que é o dono da SpaceX, ele tem uma linha de satélites que é muito importante vocês observarem agora. Ó. Ele tem uma linha de satélites chamada Starlinks. Preste atenção nesses satélites. Esses satélites Starlinks, eles confundem, e é um prato cheio para quem gosta lá do FI, porque esses satélites, eles possuem um processo de ignição e de mudança de rota, que ele vai deixando rastros de luz no céu. É incrível, é quando esse satélite ganha um impulso, ele deixa bolhas de luz como rastro. A pessoa vem aqui e pronto, é o Bilu ali na nave dele. É o Bilu conduzindo lá a nave dele. E nada mais é do que um rastro causado pelos satélites Starlink, inclusive para falar bem rapidinho, aqueles eventos de Porto Alegre, eu acho que 2 semanas atrás, foi detectado que duas coisas aconteceram. Detecção desses Starlinks, satélites Starlink, e muito lixo espacial que caiu na Terra. Bom, tem uma coisa só que eu preciso falar, mas falar, queres falar primeiro? Não pode ficar tranquilo. Depois da Paloma a gente vai passar a música para a gente colocar a pilha toda. Bom, por último, aconteceu sim, para que alguém diga assim, puxa, eu estava marcando também. Joga um balde d'água fria na gente, caramba, não aconteceu nada de esquisito. Sim, aconteceu já uma coisa muito estranha no nosso país. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não acredito assim em disco voador, eu pessoalmente, tá? Eu não acredito mais em disco voador, assim, já acreditei, eu faço parte da Sociedade Ufológica Cearense, tá? Estou me inscrevendo para ser membro da Sociedade Brasileira de Ufologia, só que é ufologia científica, tá? É preciso entender que a ufologia ela é dividida em 2 grupos. A ufologia mística, essa eu não faço parte, e tem a ufologia científica, é a ufologia a qual eu faço parte. Enfim, então, por que eu não acredito que, nessa história de disco voador de outro mundo, né? Acredito até que pode ter disco voador, mas daqui da Terra mesmo. De outro mundo, não. Por que eu não acredito? Pela mesma premissa do Carl Sagan. Não há evidência até hoje. E quando eu digo que não acredito, não quer dizer que eu possa acreditar amanhã, não. No dia que me mostrarem uma evidência clara, uma evidência mesmo palpável, eu passo a acreditar. Mas enquanto não, vai ficar no rol das especulações. Aí eu vou terminar para a gente debater. Lembra que eu falei que uma coisa já aconteceu, sim. Isso sim. Na época eu tinha 16 anos de idade, acho que muitos de vocês aí nem eram nascidos, mas no dia 19 de maio, de 1986, eu tinha quase acabado de fazer 16 anos, porque se o fenômeno acontece no dia 16, que é o de maio, que é o meu aniversário, seria festa, mas isso aconteceu no dia 19 de maio de 1986. Isso está registrado na aeronáutica, está registrado no SINDAC-1. Foram detectadas nessa noite entre 21, diziam 21, mas os documentos oficiais foram abertos, inclusive, né? Todo mundo sabe que a aeronáutica liberou seus documentos a esse respeito. Você pode ir lá e procurar. Boa sorte, já explico. Eu mesmo fui atrás e desisti. Eu fiquei com muita raiva, desisti. Troço complicado. Mas olha só, se vocês querem um detalhe muito gostoso sobre isso, vão lá no vídeo do meu amigo Lito Souza, que é no programa dele Aviões e Músicas. É só você ir no YouTube, vai lá, coloca assim, Aviões e Músicas, episódio 348. É um vídeo rapidinho de 16 minutos e ele explica bem direitinho o que foi que aconteceu nessa noite do dia 19 de maio de 1986. Resumidamente, realmente nessa noite
aconteceram coisas muito estranhas. Nos céus do Rio de Janeiro e São Paulo foram avistadas, em média, 30 objetos que não... E aí a gente pode falar objeto mesmo. Nessa noite pode ter sido objeto porque muitos radares, plural de radar é radares mesmo, mas se não for vai ficar certo, não vou vir agora. Muitos radares detectaram, os radares do Sindacta em Brasília, os radares dos aviões que perseguiram. Inclusive tinha um avião Chavante, que estava saindo, se eu não me engano, de Porto Alegre, que estava indo para São José, em São Paulo, e estava sendo pilotado por ninguém menos que o Osiris Silva, que já foi comandante da aeronáutica, que já foi... Ele viu um desses objetos e foi atrás, mas não conseguiu chegar. Tudo bem que ele estava no Xingu, que é um avião que não tem muita velocidade. Porém, nesse documentário, se vocês forem ver, o Sindacta disparou 5 F-5, caças F-5, e nenhum conseguiu. Aí, o que acontecia com esses caças era uma coisa interessante. Às vezes, o centro de Brasília mandava um caça porque o radar estava localizando um objeto. O avião chegava lá, o caça, às vezes via o objeto, mas na hora que ele ia atrás, o objeto disparava de distância e em altitude, e o caça não conseguia sequer chegar perto. De outras vezes, o radar não detectava nada, mas o piloto do caça olhava e via que tinha realmente um ponto luminoso que variava de laranja, azul, verde, vermelho, mas sequer conseguia chegar perto dele. Aconteciam coisas assim muito estranhas. E detalhe, quando a Força Aérea Brasileira detectou que os F-5 não conseguiam chegar perto, eles chegaram a mandar 3 aviões Mirage. As pessoas mais antigas lembram aí dos aviões Miragens. E nenhum deles conseguiu detectar. Detectaram. Não conseguiram sequer chegar perto desses objetos. Isso sim foi muito estranho. Para terminar, tenho 2 coisas a dizer. É estranho, mas por que isso aconteceu uma vez? Por que isso aconteceu uma vez em 1986 e nunca mais? Para terminar, eu vou terminar agora, prometo. Para terminar, acho que eu já falei antes, lá nesse programa do episódio 348, o Lito nos lembra uma coisa, só para a gente ficar raciocinando, antes de achar que essas coisas são tecnologias alienígenas. Em 1969, preste atenção, em 1969, o super bombardeiro americano XB-70 Valkyries estava sendo colocado no museu, estava sendo aposentado. O XB-70 Valkyries era um super bombardeiro maior que o Concorde, e já desenvolvia 3,2 vezes a velocidade do som. Isso em 1969. Então, a minha opinião, imagina o que essa tecnologia já conseguia em 1986. Então, para mim, esses objetos aí do dia 19 de maio eram drones, uma tecnologia que é realmente muito maior. Para mim era isso. Bom, tem muito mais o que dizer, todo mundo está preparado, como eu sempre digo, não tenho mais tempo. Mas é o que eu queria dizer para hoje sobre os OVNIs. Repetindo, Paloma. Show de bola, Marcos! Então, gente, segura, que já estamos já com o nosso pinga-fogo do cuscuz. Pega a cumbuca, que vai tocar agora o quê? Blitz of Life, Naves da Vida do Grupo Good, Grupo Bem. Vai, DJ JP! Apó! No clima. Oi, sou Letícia Flores, japonês, clube Óbvio Rádio Paterno. De tempo como uma vida.
entender os desejos, os corpos, as vidas da gente. Pois sempre chega a hora de trocar uma manchada. Pois sempre chega a hora de acabar com o amor de fachada. E tocar os lados da vida, trocar toda a vibração. Deixa as almas livres e os corpos de toda a visão. E a encontrar os braços, os braços e saber que o amor não existe receita, não existe respeito e prazer. Tocar os lados da vida, trocar toda a vibração. Deixa as almas livres e os corpos de toda a visão. Tentar encontrar mais fácil nos seus braços e saber que no amor não existe receita, onde se mistura respeito e prazer. Gostar de alguém é parecido, gostar de alguém é diferente. É compreender os desejos, os corpos, as vidas da gente. Pois sempre chega a hora de trocar uma manchada. Pois sempre chega a hora de acabar com o amor de fachada. E tocar os lados da vida, trocar toda a vibração. Deixa as almas livres e os corpos de toda a visão. Sempre chega a hora de trocar uma manchada. Pois sempre chega a hora de acabar com o amor de fachada. E trocar os lados da vida, trocar toda a vibração. Deixa as almas livres e os corpos de toda a visão. E trocar os lados da vida, trocar toda a vibração. E trocar. Estamos de volta, galera! Então, bora pingar o fogo no cuscuz? Parlez-vous, Françoise-Marie! Que marcando isso, eu reputei! Eita, teu francês, me encabula. Eu não falava francês, Paloma. Mas, Marcos, a gente fica assim, em cólicas, né? Porque muito perguntas para te fazer e a gente tem pouco tempo. E vamos nós. Nós sabemos que o cinema, ele infartou, desde a década de 70 para cá, vários filmes emplacaram com essa temática. O ET de internet, não está algum. Cecinho, Interfaz, né? Aquela ideia das dos mundos, mídias, contatos imediatos de terceiro grau. Acho que os filmes do João Lucas, eles foram fantásticos nessa roupagem que eles trouxeram para o cinema e para nós sobre esse tema. Mas eu queria conectar esses filmes e o nosso tema de hoje com a doutrina espírita. Será que tem tudo a ver ou não tem nada a ver? Boa pergunta, boa pergunta. Até antes de responder bem rapidinho, esse tema ele é tão amplo, realmente tem tanta pergunta, uma sugestão aqui, a gente podia pegar um episódio aí, um outro dia, fazer nesse programa, mas só pergunta de resposta. Eu não precisaria falar nada, a gente ia só bater papo assim, pergunta seria muito válido. Agora, respondendo a sua pergunta, Paulo, bom, nós sabemos, está registrado lá em João, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ninguém menos que Jesus, né? Jesus nunca mentiu. Jesus disse textualmente: não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em Deus, creia em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus disse isso textualmente. A casa do meu Pai, nós sabemos,
que é o universo, e as muitas moradas, claro, são os globos, né, existentes em redor, enfim, espalhados aí pelo espaço. Eu penso, sabe, que esses filmes, é engraçado que a indústria cinematográfica americana tem uma dívida muito grande com os ETs, que eles enricaram muito, Spielberg, George Lucas, James Cameron, Ridley Scott, só para citar alguns, ganharam muito dinheiro com os amigos, devem uma franquia a eles, viu? Mas eu penso assim, de que maneira esses filmes estão conectados? Eu penso assim, nenhum deles veio aqui à Terra ainda, na minha opinião, podem ter encarnado. A única maneira que eu compreendo que um ser de outro planeta pode vir aqui à Terra é através da reencarnação. Aí sim, um outro ser pode de outro mundo reencarnar na Terra. Inclusive, essa é a maneira que a doutrina espírita nos informa, nos diz. Mas eu penso, isso é muito pessoal, tá falando? Mas eu penso que nesses filmes, como Star Wars, por exemplo, eu sou fã do Star Wars. Quando eu vejo aqueles mundos, quando eu vejo aquelas cidades, eu vejo que isso pode ter sido sonhos desdobrados, sabe? Pode ter sido essa equipe técnica, esses artistas que desenham esses mundos, eles podem ter tido visões, sabe? Visões de mundos aí afora que são mundos reais e eles usam isso nas artes conceituais da filmografia, sabe? Então, eu responderia dessa forma. A doutrina espírita é clara, existem muitos mundos habitados, porém, se a gente estuda a doutrina espírita de fato, a doutrina espírita deixa claro que a única forma de um espírito pertencendo a outro mundo e aqui à Terra é através da encarnação, encarnando aqui nesse mundo. É o que a doutrina espírita diz. Beleza. Podemos continuar? É engraçado que muitas das ideias dele, de acordo com Platão, ele nos situa em um mundo diferenciado, um mundo paralelo. Vamos agora ao nosso querido, eu acho que ainda não está certo, mas a gente observa que vários desmaterialização, magnetismo, todos esses aspectos e muitos outros são tratados nos filmes. E a gente tem uma conexão direta, né, com a doutrina espírita, porque falar de magnetismo, é claro que nós compreendemos. E aqui engraçado, eu ficava empolgada vendo na Enterprise as pessoas se desmaterializaram no local e se materializaram em outro. E a gente vê que o teletransporte, os celulares, né, que eles falavam que o celular já tinha, a televisão, muitas coisas que foram trazidas, computador, né, eles tinham uma tecnologia extremamente avançada, e a gente sabe que foi criado do lado de lá, e trouxeram essa vivência para o lado de cá. Assim é a minha percepção. Não tem como você não ter tido conhecimento e você desenvolver, a partir do momento que você desenvolveu de um lado, estou falando do lado tecnológico, tá? A gente ter trazido. Aí a gente remete, tem tanta coisa que a gente podia falar aqui sobre o Egito, quando o povo egípcio tinha um contato diretamente com os seres dos outros planetas, né? A gente vê assim uma sensibilidade que havia muito maior em tecnologia que eles têm, que ainda hoje a gente utiliza como a irrigação, né? E outras coisas mais que foram evoluídas no Egito antigo, e que são trazidas para hoje, as pessoas se perguntam a mumificação, como é que se explicar naquela época a tecnologia que era, né? E a gente observa que, por que não pensar que os capelinhos vieram para cá e trouxeram? Porque não tem, são muitas os fios que não se encontram, né, Marcos? Que a gente está e tem que estar lá de lá para perceber. Eu acho que isso aqui requer nós dois, ou todo mundo. Acho que tem outro encontro para tratar de um assunto tão vasto como esse. Mas as suas considerações finais, Marcos? Inclusive, eu gosto muito desse tema, né? Espírito. E aí, abrangendo mais, né? O Egito, falando dos egípcios, os construtores de pirâmides, né? Os incas, os maias, enfim, todas essas. Os amassados, né? A nação amassada.
dogma de que os espíritos que compuseram os egípcios antigos, de pirâmides lá, eu só não acredito que tenha vindo nada a ver com isso. Eu não acredito não. Mas acredito que esses egípcios, foram a encarnação desses seres muito mais sofisticados, desses seres que vieram com certeza de um mundo muito mais sofisticado tecnologicamente. E aí, assim como você disse, eu vejo nisso também a única explicação para eles terem desenvolvido uma tecnologia, na falta de outra palavra, nababesca, né? Irrigação, mumificação, a própria confecção das pirâmides, com certeza, né, foram ideias que eles trouxeram dos mundos originais deles. A única questão é que eu acredito que isso se deu pela reencarnação, mas vale a pena um bate-papo sobre isso. Há um detalhe que eu gostaria, por exemplo, anotem aí, eu gostaria, por exemplo, ainda dentro dessa temática, um assunto que não deu tempo de falar aqui, mas é outro assunto muito estranho que a gente poderia falar, que foi a Operação Prato, que aconteceu lá no Pará, no Brasil. É um outro tema que envolve essa história que eu adoraria comentar também sobre isso. Então, não falta oportunidade para bom diálogo. Mas é isso. Tem coisas ali no Egito que você nota, né, Paulo? Você nota categoricamente que não foi feita pelo nosso povo original. Não foi. Show de bola, nação! Muito obrigada pela presença, gratidão a todos que estão aqui sintonizados também. Bora finalizar com a tese final. Alô, alô, François Marie, vamos de frase! Vamos lá, gente. Vamos acalmar os nossos corações depois de um tema tão instigante que nos remete a lembrar que existe vida em outros mundos. Existe algo mais, que as estrelas do céu não estão lá só para embelezar, mas que são pontos de encontro de outras nações do mundo, porque o nosso mundo, a nossa mente ainda é muito pequena para compreender a dimensão de Deus. E Deus não é só Deus da terra, mas é Deus de todos os universos, de todas as nebulosas, de todos os sistemas, e assim sucessivamente. É um Deus muito maior do que a nossa compreensão. Abençoa, Senhor, a grande oportunidade de estudar essa doutrina de amor, que nos elucida, que nos faz querer aprender cada vez mais, pois somos pequeninos diante de tanto conhecimento. Conhecer a cada um de nós, a nós mesmos, é uma tarefa diária, contínua, que requer muita disciplina, requer o aprendizado de saber que não temos as respostas, todas as respostas, mas que a cada dia aprendemos um pouco mais. Que os nossos lares sejam envolvidos em muitas luzes de bênção, que os benfeitores, anjos guardiães, que às vezes estão aqui no planeta Terra em missões de auxílio a cada um de nós, que eles, Senhor, nos envolvam em muitas bênçãos luminares para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que uma luz azulada possa adentrar nos nossos lares, percorrer cada ambiente e trazer a paz que estamos necessitando nesse momento tão difícil do nosso planeta. Estamos passando por provas de expiação e fim ao mundo de regeneração. Que Maria, Mãe de Misericórdia e Doçura, acolha a tantos irmãos também, que ainda nem sabem que estão em regeneração. E que sejamos vigilantes com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, e possamos valorizar a cada segundo, a cada minuto, a
cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada ano, a nossa evolução. A sua luz seja companhia.